Beleza, vamos lá. Agora eu vou apresentar o workflow de integração com o Assistance, utilizando o Thread, e a Evolution API para a conexão do WhatsApp. Fazendo um overview breve aqui da aplicação, eu tenho uma fila, que ela é gerada pela Evolution, obtendo os eventos de upsert, que consequentemente gera uma fila de escuta desses eventos, tanto de envio quanto de recebimento de mensagens do WhatsApp. Então eu tenho esse trigger que busca essa fila para atualizar as informações que estão chegando, né? Conforme as configurações de argumento, ela vai executar e deletar, né, essa requisição ao final do workflow. Caso não, ela volta para a fila novamente e vai sendo ali executada até ela ter êxito. Ela faz o parse do JSON e ela tem um paralelismo de 1 a 1. Então, a cada um evento, ele vai executar o workflow. O segundo passo aqui é verificar se é uma mensagem for me ou de broadcast. Se for um dos dois, ele não vai executar o workflow, porque são parâmetros que nós não vamos usar aqui desse exemplo. Aqui nesse exemplo, nós vamos usar as mensagens que são recebidas e que não são de status do WhatsApp. O segundo filtro seria o filtro de informações, utilizando o set, para que eu possa obter as informações conforme as necessidades. Então aqui eu busco, né, as informações como push name, como o ID, as conversas, o título das mensagens quando vem em imagem ou documento, a URL desse documento ou dessa imagem ou desse vídeo, o tipo de arquivo que é, o tipo de documento que é, o nome desse documento, caso venha. Aqui é o contact message, quando você envia uma informação de convite do contato do WhatsApp. E o momento que ocorreu. Então aqui tem os eventos conforme as informações necessárias. Então eu tenho aqui um outro request que ele vai fazer a verificação, ele vai fazer a setagem dentro da API que foi desenvolvida para acrescentar o Remote ID. Caso tenha um thread, ele vai associar esse thread. Caso não, ele não precisa associar. Então aqui eu não necessariamente preciso informar o thread nessa primeira requisição. Somente enviar o Remote ID para armazenar ele dentro do head. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa API. Então aqui a segunda verificação é quantas vezes houve uma tentativa. Se houve mais de 3 tentativas dessa fila passar aqui, ele manda para a fila de DatLinit para poder fazer o tratamento. Então aqui eu tenho um switch onde ele define as rotas de tipos de mensagem e ele vai identificar se é uma mensagem de conversa, de texto, se é uma conversa de primeiro texto, né, quando o cliente, o lead, ele manda uma primeira mensagem no WhatsApp, ele aparece como extend text. Então é um primeiro contato desse WhatsApp. Ou quando você fecha esse WhatsApp e abre novamente, ele abre uma nova chamada nesse parâmetro. Conforme você já está num diálogo, ele vem como conversação, tá? Beleza. Então aqui nós temos áudio, imagem, vídeo, localização fixa, localização em tempo real, sticker, documentos, producer, que seria o catálogo,
contact, que seria o contato, né, o card, interactive, que seria a cobrança, né, a cobrança ali do WhatsApp. Então ele faz o switch. Então aqui ele vai definir, né, para onde seguir o fluxo. Esse outro switch é para as rotas de tipo de documento. Geralmente o WhatsApp ele define como documento aquilo que você envia em anexo. Então seria PDF, vídeo MP4, imagem PNG, áudio MP3, text, né, que é o bloco de nota, Word, GIF, áudio OGG, áudio MP4, XLS, que seria do Excel, e o JSON. Então, são alguns dos documentos que eu já defini aqui para que ele possa fazer o filtro dentro da aplicação. Eu poderia colocar outros documentos aqui, mas não faz muito sentido eu aumentar tanto essa lista de documentos. Então, o primeiro passo que vai fazer, depois de definir qual tipo de mensagem, ele vai checar se esse Remoji ID já tem um thread atrelado a ele. Então, ele vai fazer um check lá na API e vai verificar se Remote ID existe um thread. Se existe, ele retorna o thread. Então, ele vai validar aqui. Se existe, se é verdadeiro, ele retorna o thread. Se não, ele vai criar um thread no assistente do OpenAI, na API, e ele vai gerar esse thread. Então, ele vai retornar o thread aqui e vai renomear para ficar no parâmetro padrão, né? Porque um vem como ID, o outro já vem no padrão de thread. Então, para não dar erro aqui na requisição seguinte. E aqui, após ele criar esse thread, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse Remoji ID com a informação do thread. Então, ele vai atrelar o thread. Então, ele vai sempre fazer essa verificação. Se existe, ele segue. Se não existe, ele cria. E atrela com essa chave que é o Remoji ID. Beleza. O segundo passo seria fazer esse envio da pergunta para o assistant. Então, aqui eu estou enviando para o assistente. Ainda não para o assistente, mas eu estou gerando uma mensagem para esse thread. Então, eu estou colocando aqui essa mensagem do thread, definindo o push name, né? Então, eu estou chamando aqui o push name, o primeiro nome, mais a informação da mensagem que está vindo, né? A conversa, qual o tipo de conversa, qual o tipo de mensagem. Aqui, no caso, é o texto. Então, seguindo aqui, ele vai fazer a próxima requisição. Na verdade, aqui ele envia para o assistant. Cadê o assistant? Aqui, ó. Aqui ele vai enviar para o assistente essa mensagem com a ID do thread. Definido o ID do thread a essa mensagem, eu vou verificar o status dela. Então, eu vou estar verificando se essa mensagem já está pronta ou não, a partir do thread e do ID de mensagem dela, gerado pelo assistente. Então, aqui ele vai fazer um loop de verificação. Se o status for completo, ele vai seguir o fluxo. Se não, ele vai parar. Então, aqui ele vai verificar se o status é completo. Se o status não for completo, ele vai retomar esse loop até o status estiver completo. Então, quando o status está completo, ele busca essa mensagem na API do Assistant. Então, ele vai buscar essa mensagem e retorna essa mensagem nesse set, onde eu só pego esse valor gerado. Eu poderia pegar todo o array do diálogo, né? Tanto do início até as respostas geradas. Então, ele gera um JSON com as perguntas e as respostas, todo o histórico desse thread. Mas aqui eu só pego, né, esse thread
para poder manipular. Então agora, após gerado essa informação, eu respondo enviando de volta essa conversa pela API, utilizando a API da Evolution. Então eu tenho um parâmetro aqui para poder gerar a quebra de linha, né? Para não dar erro na requisição da API. Eu gero a quebra de linha e uso o mesmo filtro do Remoji ID que foi iniciado. Aqui, ele não tem o tratamento de arquivos base 64. Agora, na próxima requisição, que seria de áudio, ele tem um tratamento de base 64, onde ele busca dessa conversa, né, utilizando a API da Evolution, o ID da conversa para buscar a base 64. Se for do tipo MP4, ele vai precisar estar em true aqui para converter. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar essa base 64 para uma API. Uma API que foi desenvolvida também para que eu possa gerar o arquivo dentro do diretório do NHAN, para que eu possa utilizar ele dentro do workflow. Então, eu pego esse áudio, mando para dentro da API. A API faz a conversão desse áudio de OGG para MP3, para que o próximo passo seja enviar ele para o Whisper, para a API do OpenAI, para que ele possa fazer a conversão de áudio para texto. Então aqui eu gero esse arquivo, né, e ele me retorna aqui os dados desse áudio convertido e manda direto para o diretório do NHAN. Ele gera o nome do arquivo e retorna aqui para o NHAN. Então aqui no Whisper eu pego esse arquivo, faço a transcrição dele. Após a transcrição, eu mando lá para o check novamente, para checar se esse Remoji ID tem ou não um thread atrelado. Se tiver, ele segue, se não, ele cria. Mesma coisa. Se tiver, ele segue, se não tiver, ele vai criar aqui. Seguiu aqui o workflow, o que vai acontecer? Ele vai seguir o fluxo de diálogo. E ao final, ele, em vez de mandar um texto, ele vai mandar um áudio. Então aqui ele vai gerar um áudio com a API da TTS, da OpenAI. Ele gera um áudio com esse input que foi a resposta do assistente. Gera esse áudio, manda para o Drive, e o Drive gera um link para enviar pela API da Evolution. Então, a partir disso, ele pega esse áudio e apaga esse áudio lá do Drive e limpa o diretório dos áudios, tanto o que foi convertido quanto o que foi o áudio original. Beleza, o próximo passo aqui seria o de imagem. Então ele pega lá a imagem da API, mesma coisa, passa lá no GET do base 64, manda para a API para ela fazer essa conversão. Ela converte essa base 64 em um arquivo, manda para o diretório recebe e eu salvo ele dentro do Drive, essa imagem ela já é tratada e é convertida para o parâmetro de melhor uso da API da OpenAI, do Vision. Se eu colocar aqui uma imagem de altíssima qualidade, eu vou consumir muito mais tokens da API. Então, eu já fiz uma redução dessa imagem utilizando lá a API. Ela passa por um tratamento e reduz e fica no padrão ideal para a API do Vision poder utilizar. Então, ela passa aqui no Vision e eu defino um prompt onde eu digo, interprete o que você vê nessa imagem, e aqui eu pego o caption. Quando alguém manda um caption, manda um título nessa imagem, descreve alguma informação, ele vai trazer
aqui essa descrição, né? Caso não, não vai ser utilizado. E seja breve e objetivo. Então, esse é o prompt definido no Vision. E caso dê algum erro, porque geralmente, se você colocar uma imagem que não segue as diretrizes e políticas do OpenAI, ele vai dar um erro na requisição. Então, esse erro eu preciso tratá-lo depois, tá? Então, ele vai notificar o erro e vai tentar novamente verificar. Aí vai dar um erro e aqui eu poderia colocar, mandar uma mensagem. Você mandou uma imagem fora das políticas, né? Não consigo interpretar essa imagem. Então seria para isso. Ele então apaga a imagem lá do Drive e limpa o diretório dessa imagem lá que foi convertida. E aqui ele gera, né, a mesma coisa, né? Ele vai verificar se existe um thread aí, esse Remoji ID. Se não, ele cria. Se não, ele cria e segue o fluxo novamente. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a verificação. Havendo a resposta completa, ele retorna e manda em texto, responde em texto. Então aqui ele tem a de vídeo também, né? E a de documentos. Não está completa porque não faz muito sentido nesse primeiro momento. Seria para uma próxima versão 2.0, mas já está pronta, né, a conversão de vídeo, de documentos também, para mandar para o diretório, e depois fazer um tratamento com a API de inteligência artificial, utilizando uma API para conversão do vídeo, né, para análise do vídeo, e a API para verificação de documentos também, poderia ser usado. Mas eu não fiz essa parte e acredito que essa daqui já está bem completa. Então eu vou falar agora um pouco da API, né? Essa API ela foi desenvolvida em Python, a API que faz a indexação do Remoji ID ao thread. Então ela foi feita com Flask. Eu uso aqui a biblioteca do Remoji, do Redis. Eu uso aqui a biblioteca do JSON e datetime por algumas lógicas que eu necessito usar. Então eu faço uma verificação de logs, né? Ela toda disposta de forma bem orientada a erros, correção de erros e logs de uso. Então eu tenho uma conexão com Redis aqui, né? Ele vai buscar sempre das variáveis de ambiente do Docker. Então eu preciso colocar as variáveis de ambiente do host, da porta, do password se houver, e qual banco de dados eu vou estar usando ali do Redis. Aqui, se caso não haja uma conexão com o Redis, ele vai dar um erro e a aplicação não vai rodar. Então ela necessita do Redis estar online no momento que ela for fazer a conexão. E ela tem aqui a parte de verificação de saúde, né, para o Docker. Se houver alguma falha no Redis, na conexão, ele vai cair e vai tentar reiniciar esse container novamente. Então já está disposto a isso. Aqui é a parte do set, né, onde eu vou enviar o Remoji ID. Não é obrigatório enviar o thread nessa requisição aqui, que é a primeira requisição que ela recebe. Então ela vai receber essa primeira requisição e vai verificar se esse Remoji ID, ela vai inserir esse Remoji ID dentro do head e vai já definir ali o prazo de vida, o TTL, de 29 dias. Por que 29 dias? Porque a OpenAI, ela dispõe para esse histórico de diálogo 30 dias. Então, se eu chamar esse thread novamente, ele vai ter uma validade de 30 dias. Passou esses 30 dias, esse thread ele expira e eu vou ter que criar outro. Então aqui ele já vai fazer esse trabalho para mim dentro da API. Então aqui ele vai fazer toda a validação, vai retornar, né,
nesse JSON os dados foram bem sucedidos, o remote ID, e se houver o thread, ele vai retornar o thread, senão ele não retorna o thread. E aqui, no check, ele vai fazer a verificação, o remote ID é obrigatório. Ele vai verificar se existe ou não um thread, ele vai validar lá. Se não tem, ele retorna false. Se tem, ele retorna true. E informa aqui os parâmetros de dia e horas e minutos que faltam para vencer essa credencial. E essa aqui é a API, né, de indexação do remote ID e o thread. A outra API, que é a API de conversão, ela utiliza o Node, o Express e algumas outras bibliotecas aqui necessárias, como a biblioteca de conversão de áudios. Então aqui eu tenho um parâmetro para ele buscar desse body parse, que é 100 megabytes. Eu posso mandar um arquivo de até 100 megabytes para essa API. Eu posso aumentar aqui, né, essa persistência. Ela também tem uma verificação de saúde, né, foi disposta aqui. Quando eu recebo esse payload do JSON, ele verifica, né, se há algum dado de base 64. Se não houver, ele vai retornar sem nenhum dado, né? Ele vai retornar ali que não há nenhum dado recebido. Se houver, ele vai verificar, né, essas informações. E áudio, ele vai receber até 100, vídeo até 100, imagem 50, documento 50 megabytes. Eu posso até aumentar aqui se necessário. Então ele pega esse payload. Se passar do limite, ele vai informar que excedeu o limite permitido. Ou, se não conseguir processar, ele vai dar um erro de processamento na requisição. E agora ele vai fazer aqui, ele vai seguir uma constante de verificação de áudio, todos os tipos de arquivos de áudio, para fazer a conversão para MP3, e todos os tipos de imagem para fazer a conversão para JPG. Então aqui ele vai fazer toda a função de randomização do nome desses arquivos para não dar nenhum erro na hora de gerar essa conversão, de gerar esses arquivos, porque você está trabalhando com diversas seções, né? Então isso pode acarretar em problemas se ele tiver o mesmo nome. Então aqui ele vai gerar a randomização do nome desses arquivos. Eu faço essa requisição push, né, como foi mostrado lá, e ele vai salvar esses arquivos dentro do diretório do NHN, que é o volume que vai ser criado junto com o NHN. Então essa API ela precisa estar no mesmo diretório de volume do NHN. Eu vou criar sempre um volume para o stack do NHN. Então aqui ele tem toda a lógica, né, de verificação dos arquivos. Eu não vou entrar a fundo nisso. Ele vai fazer toda a parte de conversão dos áudios. Aqui as conversões de imagem. Ele já faz aqui o parâmetro do Sharp de recortar essa imagem, o formato dela, o tamanho, dentro do padrão necessário. Se houver algum erro, ele vai retornar o erro e, consequentemente, vai reiniciar o container. A mesma coisa se ele precisar converter também aqui os documentos, né? Como eu disse que ele também faz conversão de qualquer outro tipo de arquivo de documento. E ele roda aqui com esse Node.js na porta 3000. Então é isso, aqui já tem o stack, né? Ele já tem aqui o Dockfile, o stack dele está aqui disposto, né? A mesma coisa da API do Thread, ele tem o stack aqui, o Dockfile. Então, todas as aplicações aqui, as APIs, foram dispostas com documentação, né? E os seus devidos stacks e informações para fazer o deploy. Agora, vamos colocar em prática, né,
Aqui eu tenho os logs da API de conversão. Ele vai estar escutando sempre a porta 2000 aqui, a 3000. E o do Remote ID, ele vai estar aqui, ó, com a conexão do Redis estabelecida com sucesso. Então agora eu vou fazer, né, a iniciação aqui. Aqui é a fila do RabbitMQ. Eu vou colocar para ouvir aqui e vou mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem lá. Vou mandar primeiro uma mensagem de texto. Olá, como vai? Gostaria de comprar seus produtos. Então ele segue o fluxo aqui, ó. Tá seguindo aqui, verificando se o thread já está ativo ou não. Se está completo, se não está, tá fazendo a verificação. Pronto. Tá retornando lá. Então ele trouxe aqui a resposta. Olá, Guilherme. Peraí que eu fiz besteira aqui. Eu botei para ir direto ali. Você mandou várias mensagens ao mesmo tempo. Deixa eu só acertar isso aqui para não ocorrer esse erro novamente. Vou colocar aqui, pronto, certinho. Beleza, e aqui também. Pronto. Pronto, agora tá certinho. Beleza. Então aqui ele trouxe a resposta, né? Olá, Guilherme. A Capella Divine oferece uma variedade de serviços, incluindo... Aí aqui ele traz as informações, né? Eu estou utilizando o Assistance aqui já pré-definido, já tem um prompt, já é um Assistance de um cliente ativo. Então ele traz aqui todas essas informações. Então, vendo que houve sucesso aqui no texto, eu vou fazer agora o teste para um áudio. Ah, entendi, legal. Tá, mas você disse aí que tem esse serviço, mas quais são os valores? Então, mandei aqui. Ele vai passar aqui, vai vir para a parte de áudio. Ele já fez a conversão, ó. Ele já converteu aqui, ó, o arquivo para MP3. Ó, ele tem o thread aqui, ó, tá vendo? Ele já tem o mesmo, ele tem o thread aqui, ó, já criado, né? Então, se eu vim aqui agora no Redis, ele tem esse thread atrelado a ele, ó. Então já tem esse thread atrelado a ele aqui. Perfeito. Então agora ele deu um erro aqui para apagar do diretório. Deixa eu verificar o que ocorreu. Tá falando que houve um erro. Vou tentar apagar. Vou verificar isso aqui, o que houve. Beleza.
Então vamos verificar aqui, ele respondeu. A Capelli Divine oferece serviços como alongamento de cabelos, terapia capilar, estética facial, beleza dos olhos, cuidados com o cabelo, entre outros. Os valores dos serviços variam, com uma média de preço entre R$ 2.800 e R$ 3.800, podendo iniciar a partir de R$ 500 e chegando a partir de R$ 1.599, dependendo do caso. O pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão, e há a possibilidade de negociação para pagamento à vista. Os horários de atendimento são de segunda a sábado, das 9 horas às 18 horas. Além disso, a Capelli Divine possui unidades Silvio Romero, 130 andar. Olá, Guilherme. Como mencionei anteriormente, os valores dos serviços da Capelli Divine variam, com uma média de preço entre R$ 2.800 e R$ Então, 3.800, podendo iniciar... Ele recorda do que ele falou, né? E ele disse, como eu já disse. Olá, Guilherme. Como mencionei anteriormente. Então, ele está buscando aqui essa informação. Então, agora eu vou iniciar aqui um envio de imagem. Vou enviar uma imagem aqui agora. Ah, não. Ele está mandando aqui novamente porque havia dado erro, né? Deixa eu parar aqui esse workflow. E vou verificar ali no diretório o que houve. Deixa eu duplicar aqui. Ele retorna aqui, ó, essa informação. O arquivo está aqui ainda. Pronto. Então, vou colocar aqui para ouvir novamente. Vou mandar aqui uma imagem agora. Vou mandar uma imagem. Mandei aqui essa imagem, mandei aqui um caption, né, para ele fazer a leitura lá. Ele fez aqui, né, todo o fluxo e já me respondeu. Entendo, Guilherme. Fique à vontade para apresentar sua dúvida ou solicitar informações sobre qualquer assunto que seja útil ajudar. Vamos verificar aqui o que houve. O que ele informou aqui. Ele disse: não consigo fornecer assistência com base na imagens reais de pessoas. Se você precisa de ajuda com o seu cabelo, outra você... aqui é o que acontece. Tem que ter um certo cuidado com o prompt aqui para o assistente de visão, né? Para ele passar aqui num outro prompt para que você possa gerar, né, essa informação aqui, ó. Você pode observar que ele existe o thread, ó, ele tem esse prazo de vida, o Remoji ID, o thread gerado, né? Então
ele passou aqui no assistente. Deixa eu mandar uma outra imagem. Mandar uma outra imagem aqui. Mandei aqui. Já está seguindo aqui. Vai responder, é bem rápido. Deixa eu verificar. Ele disse que não pode oferecer assistência com a imagem fornecida. Deixa eu verificar se a imagem tá indo com algum problema. Não, tá certinha a imagem, ó. Tá no padrão. Deixa eu tirar uma imagem melhor. Vou pegar um livro aqui. Quem escreveu esse livro? Mandei uma outra aqui. Então vamos ver o que ele falou aqui. A imagem mostra a capa de um livro. Beleza, ele fez a leitura, mas deu um erro aqui na requisição do thread. O que houve? Deixa eu verificar, tá tudo certinho aqui. Tá certinho aqui a resposta. Houve um erro no JSON. Vamos verificar aqui novamente. Não tem espaço nem nada, tá certinho. Vamos tentar novamente. Ele vai fazer a passagem aqui novamente, porque deu erro. Deu um erro no parâmetro do JSON. O que houve aqui? Deixa eu verificar o que houve. Então vou mandar a imagem aqui novamente. O erro era uma questão dele pular a linha ali. Opa, deu erro novamente. Deixa eu verificar aqui. Peraí. Então agora eu estou fazendo um teste aqui com uma outra imagem, porque realmente ele estava dando um erro ali na interpretação da imagem. Não pode ver que ele passa direto. Guilherme, parece que houve um mal entendido. A descrição oferece referente a uma imagem, porém no momento não tenho acesso à imagem para análise, porque aqui o assistente não está com prompt definido para isso, né? Teria que ter um prompt aqui para isso. Então, beleza. Passando por tudo isso, já temos aqui tudo pronto e preparado, né, para
para rodar aqui um assistente que enxerga, que ouve e que fala, né? Então tá tudo já programado. E aqui, se fosse utilizar o Typebot, eu colocaria um webhook, né? Como eu já havia feito antes, um webhook, e seria a mesma lógica, né? Aqui ele ia retornar para verificar, né? Se há um Remote ID, se não, e faria todo o parâmetro. E ao final, em vez de eu mandar para a API da Evolution, né? Eu poderia simplesmente retornar ele na resposta do webhook, né? Ele faria todo o fluxo e voltaria na resposta do webhook. Eu vou deixar esse exemplo do Typebot para fazer em outro vídeo. E esse aqui fica definido para a Evolution API.